Samuel Waterloo, a Batalha de Waterloo, onde Napoleão foi derrotado. Vamos lá. Oi, amigo, tenho sinusite crônica, só vivo com o nariz entupido. Você sabe dizer se ele pode melhorar também em casos de sinusite persistente? Já não aguento mais esse problema. Então, certamente, você quando desentope seu nariz, você melhora a drenagem da secreção do seio da face e diminui então o processo de sinusite. Como é que a gente faz isso? Primeiro, com uma avaliação médica, onde a gente consegue realmente analisar adequadamente como é que está o estado do seu nariz, até porque não necessariamente seu nariz está sofrendo somente de um processo inflamatório puro e simples. Pode ser que ele tenha um desvio de septo importante, que dificulte a drenagem das secreções, pode ser que ele tenha um pólipo nasal, que dificulte a drenagem das secreções, pode ser que ele tenha um cisto de retenção, que dificulte a drenagem das secreções, entendeu? Então, o médico otorrino ele tem que ver isso adequadamente e também um exame de otoscopia e também complementando com uma tomografia de seios da face, lembrando que a tomografia de seios da face é o exame padrão ouro para diagnóstico de vias aéreas superiores como os seios da face, a gente consegue então ver adequadamente aquilo. Se tiver um processo inflamatório, saber se esse processo inflamatório é alérgico. A maioria das vezes é alérgico. E sendo alérgico, você pode fazer o tratamento antialérgico, um corticóide nasal, que não faz mal, você pode utilizar muito tempo. É lógico que existem algumas contraindicações, que certamente estão previstas em bula, e seu médico vai bem orientar. Mas assim, num aspecto geral, é um tratamento muito seguro. Você pode utilizar, se houver indicação, antihistamínicos, o controle de ambiente para processos alérgicos também, muito importante. Nós temos uma playlist sobre o controle ambiental. E fazer a chamada imunoterapia dessensibilizante, a vacina de alergia. Vacina antialérgica de alergia é muito importante. Essa aí é uma redundância, né? Vacina antialérgica, vacina de alergia, vacina antialérgica, justamente ajuda muito, porque o único tratamento que ensina o organismo a não ter mais o processo alérgico, o único tratamento que produz linfócitos T reguladores, que modula o seu sistema imunológico, que produz anticorpos bloqueadores, é justamente a vacina de alergia. Então, quanto mais precocemente, se houver indicação, se fizer uma vacina de alergia específica ao teste alérgico, melhor, tá bom? Um abraço, Samuel, obrigado. Tem o nosso amigo aqui, Alguém Oculto, ele pergunta o seguinte: por favor, me responde antes, eu bebia muito, não sentia nada, sempre gostei de beber muito. Não é uma boa coisa, né? Mesmo, e nunca passava mal. Agora, por último, se eu beber um gole de cerveja, já fico todo vermelho com falta de ar, tontura, coração acelerado, sensação de morte, etc. O que pode ter acontecido comigo? Pois já fiz exames de fígado e não deu nada. Então, Alguém Oculto, eu não tenho como garantir um diagnóstico para você, aqui é só um bate-papo entre amigos, tá bom? Então, não leve isso como diagnóstico final. Você precisa passar pelo seu médico assistente, ele precisa saber quais são os mais diversos tipos de diagnósticos diferenciais para o seu problema, Alguém Oculto, tá bom? Mas a gente sabe que o álcool ele é um indutor de urticária, ele é um indutor inclusive de anafilaxia, tá? É um cofator e importante de anafilaxia. E associado que o álcool também ele diminui a capacidade de depuração aos medicamentos, ele faz com que a citocromo P450 que a gente tem, que é uma enzima que nós temos no fígado, ela fique menos ativa e essa menor atividade depura menos o remédio, faz com que ele seja menos eliminado na urina, ficando circulante no seu organismo, e associado à própria ação vasodilatadora do álcool, que ele vasodilata o seu organismo, ele também age potencializando a liberação de histamina dos mastócitos e também a agregação dos anticorpos da classe G nos receptores de alta afinidade dos mastócitos. Então, Alguém Oculto, pode ser que você esteja desenvolvendo um quadro de anafilaxia e isso um dia pode ser mortal, entendeu? Então a nossa orientação é a seguinte: procure seu médico alergista, certamente ele vai dizer tudo aquilo que eu falei, tá? Porque é impossível que ele fale ao contrário do que eu falei, dizer que o álcool não é um indutor de anafilaxia, ele é um indutor de anafilaxia e certamente ele vai então pedir exames mais aprimorados para você e vai orientar que você não beba mais, tá bom? Eu acho que é a melhor conduta nesse caso, mas sempre busque seu médico assistente. Um abraço, Alguém Oculto. Obrigado. Silma Maria. Tudo bom, Silma? Doutor, eu tenho uma dúvida. Fiquei com vergonha de perguntar ao meu pneumologista. Me foi prescrito o Foster, Avamys e Montelucast. Não tenho falta de ar, somente uma respiração mais ofegante quando faço muito exercício.
Na academia, poderia usar um broncodilatador de resgate. Não tenho problemas cardíacos. Tenho 58 anos, após uma complicação de rinite e sinusite, fiquei assim. Será que vou ter que usar dispositivo para sempre? Tive aprisionamento aéreo com tratamento. Minha próxima tomografia poderá ser normal? Eu acho um pouco difícil, Silmar. Mas o que acontece? Se teve aprisionamento aéreo, é porque você está com um quadro já crônico, né? Já de bastante tempo. Por isso que o médico, certamente, é lógico que eu não conheço teu organismo, eu só estou batendo um papo das possibilidades, tá bom? Certamente você precisa levar isso para o seu médico assistente. Mas, se houve um aprisionamento aéreo, indica que você já está apresentando já esse problema já há algum tempo. Isso não é de uma hora para outra que acontece, entendeu? Ou seja, existe um processo inflamatório crônico já de longa data e certamente a utilização da medicação a longo prazo, associada aos parâmetros do exame clínico, anamnese, histórico familiar e também a chamada prova de função pulmonar, seja uma indicação pertinente, seja uma indicação coerente, entendeu, Silmar? Então, conversa com ele, veja como é que estão os resultados da sua prova de função pulmonar, porque um aprisionamento aéreo não acontece de uma hora para outra. Isso é uma coisa que vai acontecendo aos poucos e que, de certa forma, vai induzindo o seu organismo a ter essa manifestação clínica, tá bom? Um abraço, Silmar. Obrigado. Tem o Guilherme Pereira que nos pergunta o seguinte: eu fico com o rosto vermelho e meio que descascando, arde muito se eu tomar refrigerante ou comer algum alimento que contém pimenta. Piora a situação. O que poderia ser? Não aguento mais ficar nessa situação. Tomei remédio durante 3 meses que o dermatologista passou, mas não resolveu o problema. Guilherme, olha, pode ser que você esteja desenvolvendo uma alergia a medicamentos, né? Estranho isso, né? Toma refrigerante e está desenvolvendo alergia a medicamento. Por exemplo, existem alguns corantes, como o corante amarelo tartrazina, estou dando um exemplo, que quando a gente consome esse corante, e alguns refrigerantes têm corante amarelo tartrazina e corantes vermelhos também, eles passam pelo fígado e eles são transformados em mais de 15 metabólitos. Um deles é o metabólito derivado pirazolônico. O derivado pirazolônico nada mais é do que dipirona. Então pode ser que você tenha uma alergia de pirona e você não saiba. Isso pode ser grave. Tá? A gente precisa tomar muito cuidado. Lembrando que a alergia a medicamentos são de vários tipos. Você pode ter alergias imediatas e tardias. Então, se você tiver uma alergia imediata, isso pode até te matar. A tardia também, só que a tardia demora mais um pouco, né, para entrar em gravidade. Então, Guilherme, procura seu médico alergista, conversa com ele, que ele vai dar a orientação melhor para você. E nesse período, em hipótese nenhuma, coma aditivos alimentares, tá bom? Aditivo alimentar, quando eu digo, não é só corante e conservante. Corante, conservante, flavorizante, espessante, edulcorante, ou seja, tudo aquilo que é utilizado no alimento e que não é alimento. É utilizado para transformar o alimento num alimento uniforme. Eu até brinco com os pacientes o seguinte: gente, vocês compram esses sucos de caixinha, e o suco de caixinha, como é que pode uma uva ela ter o mesmo estado de maturação no Brasil inteiro, né? Então não é aquilo. Aquilo ali parte é uma uva, o resto é corante, são aditivos, né, que são colocados para manter então aquele produto igual. Produto igual do Oiapoque ao Chuí, né? Ou seja, você compra um suco de caixinha no Oiapoque é exatamente igual no Chuí, no extremo sul do Brasil. Então isso não é normal, porque tem muito aditivo alimentar, muita substância química, essa substância química sobrecarrega seu fígado. Então a gente orienta que o paciente ele consuma o mínimo de substâncias químicas, ele dê preferência principalmente alimentos orgânicos, se não tiver condições financeiras de comer o orgânico, mas é menos ruim que ele faça uso da fruta do que da substância processada, do que o alimento ultraprocessado. Tá bom, Guilherme? Um abraço, obrigado!